Olá, dou-vos as boas-vindas à Luz Extra. Os venezuelanos já tinham a escassez de comida, de bens e cortes de luz para se preocupar. Nos últimos 2 meses, alegando estar a combater o tráfico de droga, os Estados Unidos atacaram dezenas de lanchas rápidas nas Caraíbas, matando quase uma centena de alegados narcotraficantes, e acusaram mesmo o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar um cartel. O presidente norte-americano, Donald Trump, endureceu a retórica contra o regime de Caracas, autorizou operações secretas da CIA e paira no ar a ameaça de uma nova fase da postura dos Estados Unidos, com receios de uma intervenção. Ligamos-nos a Caracas e ao correspondente da agência Lusa na Venezuela. Bem-vindo, Filipe Gouveia. Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Como é que a população tem acompanhado este avolumar de tensão nas Caraíbas? Olá, obrigado por esta oportunidade por falar um pouco sobre a situação na Venezuela. A população tem estado um pouco tensa, um pouco preocupada por este crescente das situações, das tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos. Quer dizer, há momentos em que a população acredita que não vai acontecer nada ao país, que não vai haver uma tensão à Venezuela, que uma invasão à Venezuela, que é apenas um discurso, uma pressão dos Estados Unidos para forçar uma mudança de regime. E há outros momentos, por exemplo, nos últimos dias, depois da suspensão dos voos, em que a população acredita que pode haver alguma tentativa dos Estados Unidos de invadir a Venezuela ou de fazer uma extração de alguns políticos venezuelanos que os Estados Unidos dizem estar envolvidos no tráfico de drogas. Claro, uma situação que a Venezuela nega e que há dúvidas também no país quanto à veracidade dessas acusações. Eu lembro aqui que a Venezuela é um país onde sempre se ouviu falar de tráfico de droga, não é um país que produza droga, não é um país que distribui a droga, mas é um país onde a percepção que as pessoas têm é que a droga flui no país para outros destinos. Há organismos internacionais, por exemplo, a própria ONU, que já tem dito várias vezes que a Venezuela tem um papel pouco preponderante no tráfico de droga. O dia a dia é tenso, às vezes mais calmo, menos calmo, mas poderíamos dizer de uma tensa calma. Há momentos em que as pessoas têm medo de falar sobre o que acontece, sobre a situação política, até porque qualquer coisa que venham a dizer pode ser interpretada como contrária ao próprio regime, e a Venezuela está muito em cima de todas essas declarações. Eu estou-me a lembrar de um caso, agora com a suspensão dos voos, e eu contatei várias pessoas que viram os seus voos suspendidos no fim de semana para Portugal, que estão agora à espera de que sejam colocados noutros voos proximamente, e as pessoas chegaram mesmo a dizer: olha, eu não posso não posso continuar a falar consigo porque não sei as consequências daquilo que eu vou dizer, já estou a tratar deste assunto com a agência de viagem, e isto explica um pouco o medo generalizado que a população tem. O Filipe referiu muito bem que várias companhias aéreas, incluindo a TAP, suspenderam este fim de semana os voos para a Venezuela, seguindo uma recomendação dos Estados Unidos. A comunidade portuguesa na Venezuela tem cerca de 500 mil de pessoas, é uma comunidade que o Filipe conhece bem. Como é que o assunto tem dominado ou não as conversas entre os portugueses na Venezuela? A maior preocupação dos portugueses com relação à suspensão dos voos é o facto de estar próximos da época do Natal, em que aqueles que têm possibilidades económicas vão a Portugal
visitar os familiares, muitas vezes com viagens já programadas desde há mais de 6 meses. Essa é a preocupação que as pessoas têm. Eu falei com algumas pessoas que diziam não é possível que tenhamos que passar o Natal longe da família depois de fazer esforço para ir a Portugal. Alguns dizem que deverá ter havido alguma precipitação de parte das companhias aéreas, que os Estados Unidos apenas estaria a pedir que fossem informados os voos comerciais que estariam a ser feitos, mas que não teria recomendado a proibição dos voos, apenas precauções. Precauções também porque aquilo que se ouve por cá é que estariam a ser usados uns aparelhos que podem interferir nas sinais de posicionamento global satelital e que poderiam em algum momento causar alguns problemas durante os voos. Isto não significa que os aviões iriam cair, mas sim que durante alguns segundos ou alguns minutos poderiam ficar sem indicações do sítio onde se encontravam durante o voo. Quer dizer, é isto, a comunidade está na expectativa, está preocupada com a suspensão dos voos e com relação à situação do país. Está muito preocupada, não só pela tensão com os Estados Unidos, pela crescente tensão, mas também pela inflação que existe na Venezuela, a alta inflação. A Venezuela está a registrar preços de produtos extremamente elevados. Os preços agora sobem em bolívares porque a moeda desvaloriza-se e sobem também em dólares norte-americanos, porque tudo está referenciado em dólares, e significa que uma coisa que hoje custa $1, amanhã poderá custar, por exemplo, $1,40, porque a inflação está a mais de 400%, segundo fontes não oficiais, porque não há dados das autoridades do Banco Central da Venezuela com relação à inflação. Todos são organismos paralelos que estão a fazer a recolha dos dados. É natural que num país onde as coisas sobem todos os dias, onde, por exemplo, um pastel de nata custa à volta de 2 euros, ou um café custa à volta de 4 euros, quer dizer, é normal que as pessoas estejam preocupadas com esta situação e tudo isto vem a trazer alguma instabilidade, alguma incerteza com relação ao futuro, porque não se vê de parte das autoridades medidas efetivas para combater a inflação e mesmo a desvalorização da moeda. Quer dizer, em março de 2025, o Bolívar, um dólar norte-americano, cotava-se em 60 e tal bolívares. Hoje o mesmo dólar está a custar 230 e tal bolívares no mercado oficial, mas não há acesso, as pessoas não conseguem os dólares no banco. Eu tenho que acudir a um mercado paralelo, um mercado que é proibido, onde pode dar prisão e onde no dia de hoje, segundo aquilo que eu já ouvi, um dólar norte-americano estava a mais de 350 bolívares. Filipe, como é que o regime tem respondido na sua própria retórica, na sua propaganda, a estas ameaças veladas ou concretas de Washington? Quer dizer, o regime tem tentado cada vez mais, eu não diria angariar, eu diria reunir as pessoas em torno de si, de alguma maneira capitular toda esta situação a seu favor e vender mesmo a imagem de que os Estados Unidos vão tentar em algum momento invadir a Venezuela. Claro, há toda um discurso, há toda uma doutrina que está a ser cada vez mais sentida, mais divulgada, anti-norte-americana e anti os países que
há dois tipos de pessoas aqui, quer dizer, há aqueles que estão contra o presidente Nicolás Maduro e que até acreditam que uma saída do presidente do poder resolveria a crise política, económica e social que a Venezuela atravessa, e há aqueles que acreditam que o presidente Nicolás Maduro é a salvação para todos os defeitos que a Venezuela tem. Por outro lado, quer dizer, há a história do medo, não é? Há cada vez mais pessoas a serem detidas por serem opositoras ou por serem entendidas como opositoras. As organizações não governamentais estão agora a alertar que durante estas tensões com os Estados Unidos o regime tem implementado as detenções próximas daqueles que são tidos como opositores, ou seja, agora as famílias das pessoas também vão presas. Estamos a falar de pais, de mães, de irmãos, de mulheres, de filhos, e essa situação causa apreensão na população. Há também detenções, evidentemente, de jornalistas, não é só de políticos e de ativistas, mas jornalistas que se atrevem a tratar de alguns pontos que são tidos praticamente como proibidos, ou que, se não são proibidos, pelo menos passam essa imagem. Por exemplo, recentemente foi detida uma jornalista que tentou fazer um trabalho sobre a insegurança em Caracas, passar a imagem de que a insegurança estava de novo a ressurgir na Venezuela, e ela foi detida e eu não tenho mais informação sobre o que lhe teria acontecido. Quer dizer, isso é um pouco aquilo que se vive na Venezuela no dia a dia, não é? Esse apelo mais patriótico do regime sente que está a ter algum acolhimento, alguma coisa visível? Quer dizer, é um pouco difícil dizer o quão penetra esse discurso. Porquê? Porque se bem há manifestações nas ruas, por exemplo, hoje é um dia, por exemplo, em que vai haver manifestações de apoio ao regime, aquilo que sempre se tem ouvido é que a maioria dos empregados públicos são obrigados a manifestar, a participar nas manifestações e a manifestar apoio ao governo venezuelano. Não há, no entanto, uma coisa que sirva para validar essa informação. Diz-se isso que está aí, e é difícil saber, quer dizer, sabe-se que há pessoas que apoiam o regime, nas conversas, nos dia-a-dias é fácil de perceber. No entanto, a questão dos Estados Unidos, uma possível invasão, em alguns momentos até parece que é um tema proibido, quer para simpatizantes, quer para opositores. As pessoas evitam mesmo falar disso e tentam seguir o seu dia-a-dia, ultrapassar todas estas dificuldades que elas têm. Os Estados Unidos destacaram dezenas de milhares de tropas para a região, enviaram o seu maior porta-aviões. O plano de guerra de Venezuela, a haver uma intervenção, assenta na intervenção do exército regular, mas também na mobilização de milícias. O Filipe tem assistido a sinais dessa mobilização ou de uma preparação para uma eventualidade? Tem havido parte das autoridades alguns sinais, e as próprias autoridades venezuelanas falam de que têm à volta de 8 milhões de milicianos. Tendo essa quantidade de milicianos, uma eventual invasão à Venezuela não seria fácil. No entanto, internamente também levanta-se questões se os milicianos estariam em condições de sobreviver ou de vencer uma guerra que seria durante muito tempo. Por isso é que às vezes a sensação que há é de que é mais uma coisa de retórica, de discurso, de tentar fazer pressões para ver se internamente a própria Venezuela muda de rumo, mas todos preveem que isto poderá
ser uma coisa que demora muito tempo e não está garantido se vai haver alguma mudança de regime ou não. Mas a haver uma intervenção, seria uma oportunidade para a oposição aproveitar e derrubar Maduro definitivamente? Quer dizer, são muito poucos aqueles da oposição que se manifestam a favor de uma intervenção dos Estados Unidos no país. Admitem a possibilidade de uma extração, mas a maioria dos políticos opositores e inclusive da própria população, mesmo aquela que está contra Nicolás Maduro, não vê com bons olhos uma intervenção dos Estados Unidos, porque isso criaria situações de violência no país e violência por tempo indeterminado que poderia ter consequência na vida das pessoas. Sabemos que a Venezuela é um país que enfrenta imensas carências. O Filipe tem assistido a algum tipo de preparação por parte das pessoas, no sentido de acumularem alguns bens dentro do possível? Quer dizer, acumular as pessoas querem, há alguns poucos que têm a possibilidade de guardar bens ou de assambarcar, não é? No entanto, se nós estamos num país onde o salário mínimo nacional é de apenas alguns dólares, as pessoas, é evidente que as pessoas não ganham o salário mínimo nacional, a maioria das empresas pagam mais, os próprios organismos públicos atribuem bónus às pessoas, dão subsídios para que as pessoas possam ter dinheiro para comprar algumas coisas. Ao escassear o dinheiro é muito difícil que as pessoas comprem produtos, que as pessoas possam guardar esses produtos. E agora vem o Natal, quer dizer, vem as preocupações do Natal, o conseguir comprar os alimentos, os produtos para fazer as hallacas. A hallacas é um prato venezuelano de uma massa de milho recheada que se come aqui no dia de Natal, com a surpresa de que em pouco mais de uma semana 1 quilo de farinha de milho estava a mais ou menos $1 e agora está a $1,40, ou seja, tudo sobe e até mesmo no Natal acho que vai haver dificuldades. E por falar no Natal, não é? Para os portugueses, as dificuldades também vão chegar, principalmente aqueles que têm tendência a comer bacalhau durante o Natal. O bacalhau já apareceu no mercado venezuelano a $65 1 quilo de bacalhau, o que levará as pessoas a preparar as receitas de uma ou outra maneira, a tentar ser criativos para poder manter as tradições. O regime também tem procurado alguns aliados em alguns países à volta. Como é que tudo isto tem estado a ser recebido e encarado nos países vizinhos da América Latina? Quer dizer, há vários países que mantêm uma política anti-Estados Unidos, já mesmo desde antes destas tensões entre a Venezuela e Washington. Quer dizer, esses países tendem normalmente a dar a mão à Venezuela, a mostrar apoio, sobretudo os países da comunidade de Estados latino-americanos e das Caraíbas, mas há alguns que têm, vamos dizer, saltado de bando, não sei se isso é a expressão que se diria em português, têm passado para o outro lado e começam a dar sinais de que não estariam dispostos a apoiar a Venezuela em tudo o que for necessário. A consumar-se uma mudança de regime, qual é que é a oposição mais bem colocada para suceder a Maduro? Quer dizer, a oposição que tem mais visibilidade é aquela que apoia a Maria Corina Machado. Aliás, a Maria Corina Machado teve todo aquele papel na realização de eleições, é uma das poucas políticas que se mantém sempre uma posição crítica ao regime e que defende sempre a saída do regime. Há outros políticos
que mantêm uma posição, embora crítica do regime, mais suave e em algumas oportunidades a admitir a possibilidade de negociações para uma mudança de regime ou para uma suavização das políticas do regime. Estes insistem que, por exemplo, no económico a Venezuela tem de mudar e para haver uma mudança económica não necessariamente teria que haver uma mudança de regime. Dentro do regime existe algum indício de quem possa eventualmente aliar-se para derrubar Maduro? Quer dizer, há sempre o que nós chamamos aqui rumores. A Venezuela é um país onde há sempre muito rumor, sobretudo nas redes sociais e inclusive em vídeos divulgados pelo YouTube sobre conspirações dentro do regime. Mas a verdade é que a hora em que aparecem momentos de tensões, em que surgem problemas, aqueles que fazem parte do regime estão-se cada vez, dão a imagem, pelo menos, de que estão cada vez mais unidos, de que estão sólidos. É difícil prever uma mudança de regime apoiada por alguém de dentro. Isso não significa que não poderia acontecer ou que não esteja a acontecer, não é? Significa apenas que não há fontes credíveis, não há nada que nos diga que isso está a acontecer. Filipe, muito obrigado. Vamos continuar atentos à situação na Venezuela. Esperemos que, com ou sem Maduro, que pelo menos não falte o bacalhau no Natal. Muito obrigado e bom trabalho. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.